Quando demora a gravação... Opa, iniciou. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa aula. Nossa aula de hoje, dia 5 de novembro de 2021. A gente vai dar sequência aí à disciplina Controle e Poluição da Água, né? A gente vai avançar aí nos conhecimentos teóricos, de forma geral, né, digamos assim, a aula de hoje, né? E a gente vem sendo essa parte, digamos assim, mais teórica, introdutória de alguns conceitos. Na próxima aula, a gente vai entrar numa parte mais, digamos assim, técnica, que seria ver parâmetros, né? Parâmetros de qualidade da água, que já seria como a gente vai fazer, né, as análises desses parâmetros, né, essa qualidade de água, tá? Então, hoje é um conceito, né, que vai nos ajudar, né, a ter uma compreensão melhor dessa dinâmica, né, dessa questão da água, da poluição, da degradação ambiental, de alguns conceitos que a gente ouve, né, por aí, e hoje a gente vai tentar aqui apresentar nessa aula, né, mais ou menos esse caminho aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa que possa, digamos assim, contribuir, ou uma curiosidade, vocês fiquem à vontade, né? Liguem o microfone, perguntem, ou coloquem no chat, que a gente abre espaço para vocês, tá? Esse conhecimento, né, essa construção, ela digamos assim, coletiva, tá? Vocês podem também participar com a gente para nos ajudar aí nessa caminhada, tá ok? Vou aqui mostrar aqui o slide, tá? Para ajudar aí na dinâmica, né? Vocês estão aí visualizando o slide? Carregando. Aí vocês percebem que quando demora um pouquinho, aí a internet que não está tão boa, né? Então, se qualquer coisa aí cair na internet aqui, vocês me avisem aí que a gente vê lá no grupo. Então, gente, a gente vai voltar hoje para a aula do slide 2, né? A gente deu uma pulada para o slide 3 devido à aula prática, né? A aula presencial, né? Então, a gente vai voltar, porque a gente já trabalhou o slide 1, né? Então, a gente vai para o slide 2, onde a gente vai falar um pouco essa questão da poluição, né? Que, inclusive, tem bastante documentário na internet, reportagem, porque é um interesse, assim, global, digamos assim, né? Até porque a gente não consegue viver sem a água, né? Sem beber água, não só os seres humanos, mas os animais, a, a, os vegetais, digamos assim, as plantas, né? Então, se nós tivermos aí falta de água, ou é consumir uma água ruim, uma água, digamos, contaminada, uma água poluída, a gente pode morrer, né? A gente pode ter problemas, né? Por falta da água, né? Então, por isso que há muito material aí, eu recomendo vocês a buscar alguns documentários, alguma reportagem, que faz uma reflexão bem interessante, bem, digamos assim, siga esse material aqui, ó, tá? Então, eu até trouxe alguns, eu vou colocar para vocês, mas vocês podem estar buscando outras fontes lá na internet, de documentário e também material, a gente tem bastante. Vou colocar o material para vocês também, como fonte de consulta, né, onde eu estou tirando a maior parte digamos assim, dos conceitos, né, para a gente trabalhar esse tema, tá ok? Então vamos lá, né? Então a primeira coisa que a gente vai, digamos, ter um contato é em relação ao que a gente ouve por aí, né? Água doce, água salgada, água salobra, etc, né? A gente sempre ouve esses termos aí. Então esses conceitos, eles estão muito bem esclarecidos numa resolução,
que é a 357 de 2005, né, onde fala sobre as águas, a classificação das águas, né, que é a resolução que a gente fala do CONAMA, né. O CONAMA é um colegiado, né, um conselho, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Por exemplo, tem o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e aqui em Abaetetuba tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né. Então, o colegiado maior, digamos assim, das normas ambientais para o Brasil é o chamado CONAMA. Tá? Então, tem essa resolução aí de 2005, a 357, onde tem uma série de conceitos e critérios que a gente vai ficar falando durante as aulas. Né? Quando eu falar dos parâmetros, né, falar outros conceitos, eu vou buscar novamente essa norma. Eu vou deixar ela também disponível para vocês no CGA e no grupo, para vocês consultarem, né? Porque ela é uma fonte segura, né, dos conceitos, né, da informação. Então, nessa norma, né, quando a gente fala em grau de salinidade, né, que seria essa definição aí de água doce, né, o que seria água doce, água salobra e água salina, né? Então, na verdade, seria a quantidade de sal na água. Só que esse sal, a gente sabe que é o cloreto de sódio, né? Ou seja, o Na sódio junto com o cloro. Então, o NaCl é um dos parâmetros para se dissolver esse sal. Basicamente, a gente se escora no cloreto de sódio. Tá? Então, ele basicamente são esses sais que a gente está se referindo. Então, aí lá no artigo 2 da resolução do CONAMA, né, da resolução 357 de 2005, ele já amarra aí o que seria água doce. Ó. Então, a água doce é quando ela tem uma quantidade inferior a 0,5% de sais, ó. Principalmente cloreto de sódio. Há outros sais também, mas a gente, como eu falei, a gente se escolhe no cloreto de sódio, que é o mais abundante na natureza, né? Então, olha só, então para ser considerado água doce, tem que ter essa quantidade bem pequena aí de sais na água, né? Se ela tiver entre 0,5% e 30%, ela está na categoria de salobra. E se ela tiver acima de 30%, que já é uma quantidade alta, né, de sais, ela é considerada água salina. Então, nós, nos nossos mananciais, né, principalmente aqui, Banha, aqui a região, está nessa categoria aqui de água doce. Tá? Eu só estou me referindo, tá, gente, em relação a esse grau de salinidade. Depois a gente vai falar de classes de água, classe especial, classe 1, classe 2, as outras classes. Mas aqui o que seria interessante a gente entender será esse conceito aqui de água doce, água salobre e água salina, tá? Então a gente já pode imaginar que a nossa região aqui ela é cercada de água doce. Alguns períodos, né, aí do ano, né, ela ela apresenta um pouco de salubridade, né? Ela salobra, né? Porque às vezes a água do mar ela entra um pouquinho e aí a água fica um pouco salgada. Aí a gente fala que a água está salobra, tá? E outro conceito também, né, bem interessante, né, que a gente encontra na norma e também ouve muito falar essas questões em relação ao uso da água, né? Nós temos duas formas de usar a água, digamos assim. Justamente essa ideia, né, esse uso dela vai servir para um planejamento da bacia, um planejamento da tomada de água, enfim, ela serve para diferentes situações. E a gente ouve também esse termo, né? Por exemplo, que seria o uso consultivo da água, né? E aquele uso não consultivo. Então, há duas divisões aí. Que depois, quando a gente for olhar a lei na resolução do CONAMA 357 de 2005, que a gente acabou de ver agora, a gente vai se deparar com esse conceito também. Tá? Então, o que seria o uso consultivo da água? É aquela forma que a gente retira a água daquela fonte. A gente tira a água do rio, por exemplo. Aí isso vai dar uma expressão para mim na forma de tratamento dessa água. E quando eu tiro essa água do rio,
eu vou diminuir provavelmente aquela quantidade lá naquele espaço. Claro que aquele espaço pode ser temporal, né? De forma que hoje ele vai estar disponível, né? Aí a água é um ciclo, né? Então ela é reposta novamente. Por isso que ele está falando numa forma espacial, ali no tempo, naquele local, mas que ela depois vai ser reposta. Mas, de certa forma, a gente retira essa água para o uso consultivo. Então, quais são os exemplos disso? Seria o uso na irrigação, né? Então, eu vou usar água para agricultura, para pecuária, para irrigar, na verdade, né? Mais para irrigação. E aí, então, eu estou usando de forma consultiva essa água, tá? E há outros exemplos também, né? A dessedentação dos animais, ou seja, aquele animal que vai beber água, ele vai matar a sede dele, né? Ele também está consumindo água, é um uso consultivo. A água que a gente usa no dia a dia em casa, né, que é para abastecimento público, para no processo da indústria, e outros são chamados de uso consultivo. Ou seja, a gente vai usar a água, a gente vai consumir ela, a gente vai dar um outro destino para ela. Então, eu vou reduzir, por exemplo, a quantidade que está disponível no manancial. Aí, se chover, repõe, né? Mas eu estou usando essa água aí de forma consultiva. Então, a palavra-chave aqui é retirar. Retira a água do sistema, eu estou me referindo ao uso consultivo. Se eu não tiro, né, essa água retorna novamente ao sistema, né? E aí esse uso não vai ter nenhuma forma de modificação nessa quantidade. Ela vai manter lá aquele mesmo equilíbrio. E às vezes eu nem preciso ter, digamos, um estudo, uma licença para me usar isso, porque eu não estou efetivamente retirando água daquele espaço. E aí eu posso dar exemplos aí, como, por exemplo, a navegação. Navegação, eu nem tenho, às vezes, o contato, né, com a água. Eu apenas uso para me deslocar, né, por exemplo. Água para tomar banho, né? A água, a gente vai lá numa praia, a gente está tomando banho. Então, a gente não está também, teoricamente, né, consumindo essa água. A água usada na piscicultura, né, a criação natural dos peixes, né, ele está lá, né, normal. A água utilizada na hidrelétrica também, ela não vai ser retirada, ela vai só sofrer lá um processo de, digamos, de ciclagem. Então, esses são os chamados usos não consultivos. Eu coloquei novamente a frequência aí, tá? Se vocês quiserem ir postando a frequência, poste aí de novo, tá bom? Então, são essas formas de uso da água, né? Que seria esse consultivo e não consultivo. Cai muito isso daí em prova, em concurso, né? Que a gente não consegue, às vezes, gravar esse formato aí. E aqui só uma imagem, né? Por exemplo, né? Dos usos múltiplos da água, né? Então, as formas de uso da água, né? Geral. Aí ele está relacionado na categoria consultivo e não consultivo. Então, o abastecimento de água, né? A gente acabou de ver, é um uso consultivo. Navegação, não consultivo. Hidrelétrica, não consultivo. Irrigação, ele está tirando água, né, para irrigar lá, então, uso consultivo. Abastecer a indústria, uso consultivo. Recreação, turismo, piscicultura e outros, não consultivo. Então, na própria imagem, a gente já pode dar esses dois exemplos, tá bom? Tá, então, agora, a gente vai entrar nessa parte mais conceitual da poluição em si, né? Do contexto que a gente tem que ter o cuidado com a água, o controle com a água, o uso dela, né, nas suas diferentes situações, como a gente acabou de ver aí nos usos, né, os usos múltiplos da água. Então, eu trouxe um conceito, né, que é bem consolidado, inclusive bem trabalhado, discutido, mas e ele já vem já de longas datas. Inclusive, esse conceito aqui ele está antes da Constituição Federal. Ele está lá na Política Nacional de Meio Ambiente, é o famoso PNMA, que é a Lei 6.938 de 81. Então, essa lei ela ainda é válida até hoje,
E aí a gente sempre recorre a ela, né? Essa questão ambiental, ela sempre amarra tudo lá, está amarrando lá muitos conceitos, né? Eu peguei só esse aqui, por exemplo, do que é poluição. Tem muitos, né? A gente pegando a literatura, a gente vê muito trabalho, muita pesquisa em relação a esse termo poluição. Eu peguei da lei novamente, tá? Porque a lei não tem como fugir. Ela é norma, ela é lei, então ela é aceita em qualquer situação. Então, lá, né, na Política Nacional, define poluição. Então, o que seria poluição? Então, lá na Política Nacional do Meio Ambiente, é a degradação da qualidade ambiental, né, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, tudo aquilo que traz prejuízo, ele é um conceito de poluição, tá? Seja em diferentes situações, tá? Né? Não só da água, né? Mas como um todo. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas que prejudiquem ou tragam situações aí que comprometam, né? Por exemplo, eu tomar banho lá no rio, né? Então eu estou me prejudicando a minha atividade social, ou eu não estou conseguindo pegar uma água de qualidade para mim usar na produção de alimentos, por exemplo. Então, essa questão é considerada poluição. Afetem desfavoravelmente a biota, né, ou seja, a vida como um todo. Se ele afeta de alguma forma, aí ele soma essa questão da prejudicar a saúde, né? Mas aí ele já é tudo, né? Não é só da população, é dos animais, dos vegetais. E aí ele também é uma poluição. Afetem também as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, né? A gente vê muito isso por aí, né? Que a gente não tem tratamento dos nossos efluentes. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, ou seja, o CONAMA, né, que eu acabei de me referir agora, é ele que normatiza as questões ambientais no Brasil. Mas nós também temos o COEMA, né, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e também os conselhos municipais. Então, tudo aquilo que está em desacordo com esses conselhos, com essa norma, também é considerado uma poluição, porque não está seguindo lá aquela regra, aquele rito. Esse conceito é geral, tá, gente? Não é só para poluição da água, é para tudo, tá? Para todos os tipos de poluição que existe. E aí os fatores dessa poluição? O que será que causa a poluição como um todo, né? São muitas, né? Como a gente falou no próprio conceito lá da Política Nacional do Meio Ambiente, já amarrou quase que a gente pensar aí que está desacordo, poluiu. Mas o que atualmente, digamos, está, aumentando esse processo, levando, né, a degradação que a gente acompanha, a gente vê, né? Por exemplo, quem vai lá na beira do rio, lá aqui da beira da cidade, né? Então vê lá a quantidade de lixo lá na água, aquela água diferente, né? Então isso daí, basicamente, é questão da própria falta de educação da população, por não conhecer, digamos, efetivamente aí a importância do recurso, mas também pelo crescimento da indústria, né? Se a gente pensar de forma geral, a maior fonte de poluição hoje, né, que está mais degradação realmente, é a indústria que produz os resíduos que a gente descarta, né? Então, a indústria que está produzindo os efluentes, as águas residuárias com poluição, que não estão tendo tratamento, lançando direto no rio. E isso daí acompanha, claro, a própria fiscalização, né, dos órgãos ambientais e também a própria sociedade, né, que talvez a gente não denuncie, né, não acione aí os órgãos ambientais para tomar essa iniciativa, né, de evitar, né, o que a gente observa aí nos rios, observa na cidade como um todo, né? Então, são fatores aí que vem aumentando essa degradação aí ambiental, né? E isso acompanha a gente, né? O crescimento da população, né? Aumento na cidade, né? Então, tudo isso são fatores aí que causam
essa poluição mais geral, né? E aí o homem entra com diversas situações aí, né? Porque tudo é provocado pelo homem, né? Há essa generalização aí da indústria, mas é quem o dono da indústria é uma pessoa. As pessoas que produzem e consomem são pessoas humanas. Tem lá uma criação de animais, mas esses animais, a maior parte, em grande quantidade, em criações intensivas, é para alimentação de homens. Ou se a gente cria os animais em casa ou alguma coisa assim, a gente também está criando, ele precisa de comida, a gente que vai também produzir o alimento para eles. Então, os impactos são antrópicas, né? São dos homens. São quais são, digamos, as principais ações que a gente está fazendo agora para ampliar essa poluição, né? Principalmente atividades industriais, pela produção de quantidade enorme de resíduos, aí inclui metais pesados, enfim, há uma infinidade de elementos, né, que a indústria produz. E aí o descarte dela pode ser de diferentes formas, né? Por exemplo, através de um celular, né, e aí a gente vai descartar esse celular, e esse celular tem um material, tem plástico, tem uma série de coisas que vai poluir o meio ambiente. Já que muitas das vezes a gente não tem um local de tratamento adequado para o resíduo, né? Um outro fator assim muito prejudicial que às vezes até o órgão ambiental não está conseguindo controlar é em relação à área rural, né? Que seria a agropecuária, a parte da produção agrícola, da produção de animais, aonde é utilizado assim de forma descontrolada, de forma sem uma preocupação, né, com o meio ambiente, o uso de pesticida, né, para matar capim, para matar pragas, né, e aí envolve todos esses agrotóxicos que a gente usa, que a própria Anvisa vem liberando aí nos últimos tempos. Aí tem herbicida, pesticida, então uma série de produtos, né, que além do próprio governo estar liberando outros tipos de produto, não há uma certa fiscalização, um certo controle pelo uso. Então, esse uso de pesticida, além de trazer um prejuízo para a gente, quando a hora que tiver comer o alimento, também ele carrega, né, esse resíduo para os rios, para o subsolo, e aí pode estar prejudicando aí, os mananciais de água e provocando uma questão ambiental bem forte. A mineração também ela é uma grande fonte de poluidora. Os impactos que ela causa são muito grandes, apesar de toda a remediação, de todos os estudos, ela é um passivo ambiental, não tem como, né? Porque ela vai revirar a terra, ela vai tirar o minério, mesmo que ela reponha, né? A massa, né? Que ela tira, né? Mesmo assim, fica um impacto muito grande. E aí provavelmente vai mexer com os mananciais também, e aí vai trazer algum prejuízo, né? Então, o Brasil tem muitas minas, né? Principalmente aqui o Pará, aonde é feita extração de minério de diferentes tipos, né? Queima normal dos combustíveis fósseis, do petróleo, né, que a gente usa em veículos, em moto, em carro, caminhão, avião. Aí é só a gente pensar e lembrar a quantidade de veículos que tem. Mesmo que o governo esteja cobrando que as montadoras, com as fábricas de veículos, que eles tenham seu controle na sua emissão, mesmo assim acaba não sendo suficiente, né? Porque o combustível acaba escapando, né? De alguma forma. Ele não queima completamente, então ele é lançado aí no sistema, lançado no meio ambiente, e aí pode causar diferentes situações aí, no caso, esse poluente ele sobe, precipita e volta para a água, e a água pode, digamos assim, ficar ácida, se acidificar e ter outros problemas, né? E aí também favorece a poluição. Aí, em relação à queima do combustível fóssil, não está aqui no slide, mas a gente pode lembrar, né, em relação às queimadas, né, porque queima, né, o carbono, e esse carbono ele vai eliminar também o monóxido de carbono, né, para a atmosfera, e isso daí também
traz o grande problema que a gente está enfrentando hoje, né? E os resíduos sólidos também, né? Principalmente através do chorume, né? Que é aquele líquido. Um monte de poluentes também pode aí trazer diversos poluentes, não só o chorume, mas gases e outros provocados pelos resíduos que a gente produz, né? E aí também a produção de efluente, o descarte deles inadequado, também traz aí uma série de prejuízos. Ou seja, se a gente pensar em forma de poluição, gente, é muito grande. E aí, muitas das vezes, a gente percebe que essa questão ambiental ela não está assim bem, talvez, internalizada, trabalhada, né, na cabeça dos gestores, né, principalmente, para que eles possam ter todo esse controle, todo esse cuidado, né? Porque a gente está convivendo junto aqui, ó, na questão ambiental, junto com todo esse processo. Se a gente não tomar uma atitude, a gente não sabe se realmente o futuro, né, o que nos guarda, né? Por isso que eu falei, tem muito documentário na internet que era bom a gente dar uma olhadinha. Aqui tem umas imagens, tá, que representa isso que eu falei, né? Esse problema aí, por exemplo, da agropecuária, excesso de animais. Tem estudo aí que diz que as fezes dos animais são os principais causadores do efeito estufa, a indústria, né? E tem infinidade aí de problemas. E aí a gente vamos pensar na água nesse momento, né? A questão é a água, né? E aí os tipos de poluição, né? São vários, né? Temos aí a atmosférica, que vocês vão ver, né? Controle de poluição atmosférica do ar, a poluição hídrica, que a gente está vendo nesse momento, a poluição do solo, o sistema de disciplina também só de solo. Aí tem outras, né? Térmica, sonora, visual, né? Algumas poluições aqui, né? Que às vezes se tornam uma disciplina. Aqui, no caso, vocês vão ter três específicas, né, no curso de vocês. Tá? E aqui as imagens que representam esse descaso aí com essa poluição. E aí, claro, né, toda essa problemática dessas poluições, a maior parte dela, ela vai ser levado, digamos, para as águas, né? Os recursos hídricos, digamos, é um dos grandes prejudicados por poluição, digamos, do ar, poluição do solo, poluição de resíduos sólidos, né? Então, vai carregar tudo para ela e ela vai, muitas das vezes, ela não consegue, né, absorver todo esse impacto, né? A gente pode ver isso no nosso dia a dia aí, dos rios que banham aqui a nossa região. Os que estão mais próximos da cidade, a gente percebe que são os que estão mais prejudicados. Então, isso não é novidade, né? A gente está vivendo isso e muitas das vezes a gente mais ou menos não tem como tomar uma iniciativa, digamos assim. Porque muitas das vezes são políticas maiores, né? Políticas públicas, né? Que depende do governo, depende de um planejamento maior, podemos dizer assim. O que nós podemos fazer é pequenos projetos, pequenas ideias que possam, digamos, minimizar aí toda essa problemática, que é fundamental, né, gente? A água, a gente não, qualquer ser vivo não pode viver sem água, não vive sem água, né? Então, seria interessante, né, a gente de repente ter iniciativas aí que tomam, né, algum cuidado a mais aí com a questão dos nossos rios, né? Aí tem as imagens aí, ó. Eu peguei aleatório aqui na internet, mas se a gente olhar o dia a dia da gente, a gente vê isso nos nossos ambientes aqui mesmo da nossa região, né? Isso não é uma realidade que está longe da gente. Isso a gente convive com isso, né? E talvez a gente não enxergue, né? Porque a gente deve imaginar, não, isso daí é problema da prefeitura, um problema que eu não tenho como resolver. Mas se cada um fizer um pouquinho, de repente pode ajudar, né? Ok? E tem alguns conceitos que a gente ouve por aí, né? A gente ouve assim da água contaminada, água poluída, né? Às vezes, né? Assaneamento, eutrofização, acidificação, né? A gente ouve muito, digamos, esses termos aí em relação à poluição da água, né? Então, aqui no trabalho aqui da FUNASA, né, que é o material que eu vou deixar para vocês aí, que tem vários conceitos, então ele trouxe essas ideias aqui, ó. Por exemplo, contaminação. Então, o que seria? Então, contaminação é a introdução na água de substâncias nocivas à saúde, ó. Então, contaminação é quando ela tem algum elemento lá que traz prejuízo para a gente. Não só para a gente, mas também para aquele ambiente, né? Por exemplo, lá, se eu colocar metal pesado, né, quando eu for tomar água, eu posso sofrer algum problema.
porque aquela água vai estar contaminada com excesso de metais. Ou se tiver lá micro-organismos, digamos, patogênicos, né? Que aí a pessoa tomar essa água, ela pode também sofrer problema de saúde. Ou, de repente, aquela água está com excesso de alga e aí os peixes vão morrer. Então, ela está uma água contaminada. Uma água poluída, eu posso até dizer assim, que a água poluída, se eu tiver um monte de garrafa PET lá, ela está poluída. Mas ela não pode estar contaminada porque a garrafa PET ela não digamos assim, uma fonte de contaminação. Ela é inerte, né? Então, a contaminação ela leva em consideração principalmente quando ela tem substâncias aí que vai prejudicar a saúde, tá? E quando eu me refiro ao termo assoreamento, né? Então, o que seria assoreamento? Ah, o meu rio assoreou, o meu lago sumiu, assoreou. Aí eu vou ter que tomar medidas para que meu rio não fique assoreado, né? Então, o que seria esse assoreamento? Né, segundo aqui esse material aqui da Funasa, é o acúmulo de substâncias, né? Principalmente areia e argila. A argila, digamos, é lama, né? Que a gente vê aqui na beira, assim, aqui é lama. Então, quando tem um excesso de areia, né, de terra, digamos assim, eu posso reduzir lá a profundidade daquele lago, daquele rio, ou até posso matar ele, posso represar ele, né? Também pode ser lodo, né? Ele pode consumir, digamos, todo aquele material daquela água lá e aí vai sumir meu rio, vai desaparecer, vai encher de areia, de terra lá. Então é o assoreamento, tá? Então, principalmente, vai reduzir lá aquela profundidade, vai reduzir a vazão, vai eliminar, digamos, vai matar o rio. Isso acontece muito quando se retira, por exemplo, a vegetação da beira dos rios. Né? Aqui a gente fala de mata ciliar, tirar as árvores, né? Então ele fica frágil. Aí quando a água vem com uma velocidade, ela vem levando tudo, ela vem levando terra, vai levando tudo, ela vai cair para o rio, né? Se tiver as árvores, se tiver vegetação, essa lama vai ficar no meio do caminho, né? Então, por isso que a gente tem que proteger as beiras dos rios, as matas ciliares, né? É até uma área de preservação permanente, né? A gente não pode ficar tirando a vegetação da beira do rio, justamente para prevenir o assoreamento, ok? E o outro termo que a gente ouve também muito, que seria o chamado eutrofização. Então, o que seria a eutrofização? Eutrofização digamos, é a fertilização excessiva da água, né? Ela vai receber muito nutriente, digamos assim, da, do, daquela água, e aí, com isso, vai favorecer o crescimento principalmente de algas, que deve ter microalgas, né? Que seria lá aquelas algas minúsculas, né? Ou também plantas aquáticas, né? Se ela receber nutrientes, se ela receber, digamos, comida, né? Receber nitrogênio, fósforo, potássio, e aí ela vai enriquecer e ela vai favorecer o crescimento dessas algas. E essas algas vão crescer, vão precisar de comida, né? Elas vão crescer e elas vão sugar todo o oxigênio que tem na água. Aí elas sugam o oxigênio para ela sobreviver, aí os peixes vão ficar sem oxigênio e vão acabar morrendo. E aí, quando a gente vê o rio lá cheio de algas, cheio de plantas, né? E aí a gente observa lá que essa água está eutrofizada. Ela está com excesso de outros organismos, né? Principalmente organismos aquáticos, e aí ela consome todo o oxigênio e essa água fica morta, porque não tem oxigênio, e aí ela morre. E essas algas acabam morrendo depois, porque elas ficam sem oxigênio, sem comida também, elas acabam morrendo e aí destrói aquele ambiente, tá? E outro processo chamado de acidificação, ó. Que seria a acidificação? O material ficou ácido. Quando alguma coisa fica ácida, o que acontece com o pH? Ele aumenta ou diminui? Mas como eu falo aumenta, vamos pensar aí que o pH é de 0 a 14, tá? Digamos assim, né? Escala de Mohs.
Então, quando eu aumento o meu pH, eu estou indo para 14 ou eu estou diminuindo de 14? Aqui o texto coloca que ele é o abaixamento do pH, ou seja, eu estou diminuindo de 14. Ó. Digamos assim, quando eu tenho pH 5, ele já começa a ficar ácido. Se o meu pH fica 4, ele está mais ácido ainda. Se ele fica 3, mais ácido. Ou seja, quando abaixa esse número do pH, né, essa água ela fica ácida. E a água ficando ácida, ela favorece uma série de situações que são desfavoráveis aí aos organismos que tem lá naquele ambiente. E para a gente também, né? A gente não pode, a gente não toma água ácida, né? A gente toma, digamos, uma Coca-Cola, que é um pouco ácida, a gente toma suco de limão, suco de laranja, mas água por si só não, né? Então, se a água ficar ácida, aí ela começa a aparecer outros materiais, digamos, começa a aparecer alumínio, começa a aumentar outros materiais como o enxofre, o nitrogênio, amônia e outros. Né? Então, não é interessante a água ficar com pH baixo. E se a água ficar com pH baixo, a gente tem que, digamos, colocar aí um material, né, digamos, um floculante, um material justamente para ele diminuir esse pH. Tá? Diminuir o que eu falo, aumentar ele para 7, digamos assim, para 8. Tá? Não pode chegar a 10 também, que já é um outro problema também. Né? Então, esse pH ele tem que ficar ali na casa de 7, 8. De 6 a 8, o ambiente está adequado aí com o pH. A gente vai ver os pH, a gente vai medir isso aí, a gente vai trabalhar melhor aí esse processo aí da acidificação, tá? Então, é só para a gente ver que se o pH fica baixo, há uma série de prejuízos para aquele ambiente. O que provoca, geralmente, a água ficar ácida, ficar com pH baixo. Né? Então, principalmente a liberação de óxidos para a água, se seria de amônia, né? Vai ajudar a água a ficar ácida. A vazão da água não ficar adequada também vai favorecer a acidez. A água que for precipitada com excesso de, imaginar, ácido sulfúrico, né? Que aí os, 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 os automóveis, né, eles liberam, né, uma carga de material para a atmosfera e ela volta de novo, né, de forma precipitada. Então, esse material que volta, geralmente lá é dióxido de carbono, desculpa, e ácido sulfúrico, ácido sulfuroso e outros, né? E aí isso daí vai favorecer que a água fique ácida, ou seja, o pH baixar. E aí vai ocorrer uma série de problemas para aquele ambiente aquático, ok? Era alguns conceitos que tem lá nesse material que eu vou deixar disponível para vocês darem uma olhadinha quando vocês tiverem um tempinho, tá? E aí as fontes de poluição dos recursos hídricos são diversas, né? Aí o livro aqui da FUNASA, né? Ele coloca tipo uma forma de estágio, por exemplo, que vai piorando a situação daquele recurso, podemos dizer assim. Por exemplo, ele está considerando lá o primeiro estágio, aquela poluição patogênica daqueles materiais, daqueles micro-organismos que tem na água, né? Bactéria, vírus e outros, né? Mas eles, digamos assim, estejam em pequena quantidade, né? E ele, digamos, de forma generalizada, a gente não vê, digamos, isso. A gente acaba não percebendo esses patógenos na água, né? Mas ele traz diversos problemas, né? Diversos problemas de saúde que a gente vai ver lá ali para frente, tá? Então, ele está chamando esse primeiro estágio. E aí, geralmente, a forma de prevenir isso é usando aí as estações de tratamento de água, né? Essa água indo para a estação de tratamento de água e eliminar desse material. E aí a gente vai beber essa água tratada. Só que muitas das vezes a gente não tem acesso a essa água da estação de tratamento, né? A gente tem poço, né? Então a gente acaba não passando por esse estágio, digamos assim, né?
E o segundo estágio já é uma poluição mais profunda, mais geral, porque teve um excesso de carga aí de material aí da indústria, e aí vem sólido de suspensão, né? Vem, por exemplo, os fertilizantes, os nutrientes, né? E aí acaba a gente observando, né, um problema maior, né? Aí a gente, digamos, está aí tomar algumas iniciativas para continuar tratando a água e também tratar o esgoto, né? Porque, por exemplo, esse material de inspeção vem das indústrias e aí as indústrias precisam ter essa estação de tratamento de água. Ou pode vir da agropecuária, né? Que é o controle é mais difícil, né? Por exemplo, uma criação de animais, as fezes, né? Pode carregar direto para o rio, ou uma plantação de soja, de alguma cultura anual, uma cultura aí industrial, onde se usa excesso de pesticida. E também é muito difícil o controle. Mas a solução seria essa, criar as estações de tratamento de água e de esgoto. E já no terceiro estágio mais difícil de remediar, de tratar, que seria a poluição química, né? Por exemplo, as indústrias aí que fabricam produtos químicos, né? Então, esse material é muito mais nocivo aí para os recursos hídricos, né? Inclusive para fazer esse tratamento. Inclusive, por exemplo, a hidro, ela não libera lá o efluente dela para o rio, porque tem material pesado, material químico lá que não tem como tratar. Uma vez ele indo para o rio, as consequências são bem grandes, como a gente já observou aí em algumas reportagens, né? Então, ele está considerando aí essas fontes aí como esses estágios que ocorrem aí no dia a dia. E com isso, obviamente, né, vai trazer uma série de consequências aí, ó. Principalmente doenças para a gente, para os animais. Aí também morre, né, os peixes, outros organismos que tem na água, né, se essa água estiver poluída, né, as consequências delas aí vai só somando, né, prejuízo aí para a economia, e aí com isso torna-se muito mais caro uma recuperação aí de um recurso hídrico, de um rio, do igarapé, de um manancial, né? E, obviamente, né, esses problemas aí vai alterar essa qualidade de água, de alguma forma. E aí, para a gente beber essa água, precisa ser tratada e o custo pode ser muito maior, né? Para o sistema, né? Que hoje em dia, né, a gente está meio confortável, né? Porque a água ela é do sistema público, né? Então, a gente sabe que o sistema público não tem aquele controle, não tem eficiência, não está preocupado em gerar lucro, né? Só que isso vai mudar porque já foi mudada a lei, né? Nós temos agora um novo marco regulatório que o setor privado vai entrar nesse mercado, né? Então, talvez muitas coisas melhorem, né? Principalmente os mananciais, né? No entanto, a gente vai ter que nos organizar porque talvez a gente pague um valor bem alto por esse recurso. Aí só mais imagens aqui, né, retratando toda essa realidade, né? A gente vê a realidade aí das áreas ribeirinhas, das casas, né, que estão na beira dos rios, que muitas das vezes essas famílias não têm água tratada, e também nem os efluentes, né, que são lançados tudo no rio. O efluente, né, de forma bruta, né, sendo descartado na maior parte das cidades, não tem nenhum tratamento. Essa imagem aqui do meio é água, é um rio eutrofizado, né, excesso de água. Então, tem todo esse processo aí. Oi, Ivana, pode falar. E professor, eu não sei se é só aqui para mim, mas eu não tô vendo nenhuma imagem, só tá em um slide aqui travado. Não sei se os colegas estão vendo a minha internet que tá ruim. Acho que é a tua Dá pra internet. ver. Deve ser tua internet, que dá pra ver o slide com as imagens. Dá para ver, né? Vocês Ixi, estão então vendo é a poluição aqui. da água, né? Tá, então ok. Então eu acho que deve ser a internet. Acho que na gravação vai ficar bom, tá? Porque tá seguindo aqui o meu slide, tá? Mas qualquer coisa me avisa aí, tá bom? Tá, então só voltando essas imagens aí que tem aí, né, para a gente pensar e refletir nessa realidade que a gente convive aí, tá? Como eu falei, é uma coisa mais pública, né? Mas isso vai acabar atingindo a gente de alguma forma, porque nessa primeira imagem, causas
da falta de cuidado da água, né? A gente vai ver depois, né? Para as pessoas com barriga d'água, né? Devido à área não ter contato, né, com algum parasita, e aí, devido à água, né? E aí a gente tem essas consequências, né? Por exemplo, em regiões onde não tem nenhum saneamento, o risco de doenças da água são muito grandes, né? E aqui um slide, né, que, digamos, contempla uma forma geral aí dessa poluição pela água, né, que a gente fala de veiculação hídrica porque há outros veículos também que trazem, né, essa poluição, né? Por exemplo, uma coisa bem corriqueira, né? Se a gente não tem lá um cuidado lá com o espaço, com o ambiente, a gente pode ser acometido com cólera, né, com dengue. E aí isso daí tudo é a falta do saneamento, do cuidado, né? Que a gente sempre está convivendo, a gente sempre está ouvindo esses termos, né? E eu mesmo já peguei umas 2 vezes dengue, né? Justamente por falta desse cuidado, porque há outros vetores, né, que tragam essa doença também. Tipo, um ambiente que não está bem cuidado vai favorecer aparecimento de rato, caramujo e outras coisas e acaba trazendo doença, né? Então não é somente, digamos, a água em si, né? Há outros processos que ajudam a trazer o problema, né, para a gente. Aí a gente tem essa imagem aqui, ó, por exemplo, a água é o nosso interesse aqui, né? Já que a gente tem um contato com ela, seja ele consultivo ou não consultivo, né? E aí os resíduos, né, que giram em torno do manancial, né, ou da nossa região, geralmente ele está acompanhado aí com algum agente, com algum material aí que traz doença, né, que a gente fala de agente patogênico. Que material é esse? A gente vai ver depois. Que seria uma bactéria, um vírus, né, que ele está acompanhando aí um resíduo, algum material, né, e aí ele vai ser carregado para a água. Né? E aí também há outro problema, né, que às vezes a gente não atenta tanto, mas ele traz muitos prejuízos para a saúde, que seriam os poluentes químicos, né? Por exemplo, a gente aqui talvez, eu posso até chutar, né, aqui. Vamos imaginar que aqui em Abaetetuba, o nosso maior problema de água é em relação aos micro-organismos, né? Digamos, vírus, bactérias, né? A gente vai ter contato ou beber essa água com esse material e aí ficar doente. Mas lá, digamos, na região de Itaituba, a região de Garimpo, eles têm um outro fator também, que seria esse material químico. Porque o pessoal lá dos garimpos usa muito mercúrio, outros material químico, e aí vai carregar para a água. Aí que seriam os metais pesados. Né? E aí o pessoal vai beber água e tem uma série de doenças também lá. Já tem notícias lá, né? Ou talvez, né, quem mora próximo a hidro, né, de repente, de vez em quando tem lá um vazamento, né, e a água vai para o rio, e aí, de repente, a população aí de Barcarena ou próximo, até a gente aqui, né, pode estar também consumindo água com metal pesado, e aí tem mais esse problema, né. Mas, de certa forma, a gente tem esses dois fatores aí que levam essa poluição, digamos, para a água, né, seja ela, de repente, a gente vai lá numa praia, lá em Beja, lá em Caripi, vai tomar banho, vai ter esse contato lá com a água. Talvez a gente não beba, mas deve ter lá alguma coisa, e aí a gente acaba se acometendo com isso, né? Então, esses são, digamos, os principais fatores que trazem poluentes, né? Que caminham, né, junto com a água contaminada, né? E aí ele acaba trazendo esse vetor. E aí também essa água, né, que pode estar poluída, ela pode ser irrigada em algum tipo de cultura. Por exemplo, vou irrigar o tomate, essa água já não está de qualidade, ela vai contaminar lá o tomate, a gente vai comer esse tomate, é uma situação, né? Mas pode ser em N situações que a água, através da irrigação, não for de qualidade, e aí ela pode trazer esse prejuízo, a gente pode comer, digamos, uma água com um poluente, com algum patógeno, né, alguma bactéria ou vírus, e aí a gente vai comer esse alimento, beber essa água de forma direta, e aí a gente tem algumas doenças, né?
ou através do contato, digamos assim, direto. Tem contato com a pele, com a mucosa, e aí também a gente pode estar sendo contaminado. Eu coloquei aqui, isso tudo vai levar algo para a gente, para os seres vivos. Que eu estou falando para a gente, que seres humanos, para os animais, né? Também os animais podem não, eles são acometidos por doenças provocadas pela água também. Então, essa água tem que estar em boa qualidade. Aí a gente vai ver na outra aula o que é essa água de boa qualidade que estou dizendo, né? Quais os parâmetros que tem que ter. Obviamente, não tem que ter os materiais químicos. Se tem o material químico, tem que ter lá uma quantidade mínima que a gente vai ver na norma, mas não pode ter patógeno. Até, digamos, coliformes tolerantes, de forma geral, pode ter. Tem lá uma média que pode, mas coliforme fecal tem que estar ausente, tá? A gente vai ver isso já nas outras aulas, quais são esses parâmetros, né, que causam doença, né? Quando a gente vai falar na água potável, na água boa para beber, para consumir, para fazer comida, para usar na indústria, né, para usar com os animais também, né? Porque também se eles ficarem contaminados, vão morrer, vai ter esse prejuízo, né? Então, né, a água em si, ela não é só para a gente, tá? É para tudo. Para irrigar lá na horta, né? Para dar para os animais, né? Ela tem que estar também dentro do parâmetro. Apesar da gente falar mais sobre a água, de potabilidade da água para a gente beber, para os humanos, tá? Mas a gente sabe que a água para os animais tem que estar de boa qualidade. Então, essa veiculação, né, ela pode ser de várias formas aí, ó. Aí, digamos, as mais corriqueiras aí, que a gente está mais sujeito, né, a pegar uma doença, seria pelas bactérias, né, protozoários, vírus, aí também aí, protozoários eumintos, né? Tudo isso causa algum micro-organismo, né, que eles são micro, né, e principalmente aqui bactérias e vírus, né? São quase, a gente nem, digamos, a gente não vê, que são muito pequenos, mas se eles não for um ambiente adequado, tratado, eles podem estar lá e a gente ter esse contato direto e indireto e aí ficar doente, né? Seja bebendo a água ou seja pelo contato dele, né? Então, há muitos riscos aí. E também, né, podendo levar outros materiais mais sujeitos à morte, digamos assim, né? Então, além da gente ter o cuidado de beber a água de qualidade, né? O ambiente que fica em torno, né? O saneamento básico, né, como um todo, tem que estar adequado justamente para prevenir, né, esses organismos aqui, né, que podem trazer sérios riscos para a vida, né? Não só, como eu falei, dos seres vivos, mas dos animais também, né? Aí, em relação a esses materiais, esses organismos, né, eu trouxe algumas imagens aqui, né? Vocês vão ver mais propriedade, mais profundidade lá em microbiologia ambiental, tá? Aí vai lá mostrar lá as bactérias, né, como elas são, né? Quais são os tipos, né? Vai destrinchar melhor lá nessa disciplina, tá? Aqui a gente só está preocupado em saber que existe esses materiais patogênicos, né? Que podem trazer sérios prejuízos para a nossa saúde, até podendo levar à morte. É claro que eu não estou falando só dos seres vivos, estou falando lá dos ambientes, né? Bactéria, lá, as cianobactérias, aquelas algas, né, que a gente mostrou naquela imagem, né? Isso é uma bactéria, tá? Elas são patogênicas porque elas matam o ambiente. E também a gente não vai poder comer aquela alga, né? Ela traz prejuízo, né? Se a gente tiver contato com a pele, né, ela irrita a pele, uma série de coisas que só traz prejuízo, né? Então ela está enquadrada lá, aquelas algas, né? Como uma bactéria também. E aqui só para a gente reforçar aquilo que eu falei, né? Aquele contato direto, né? E também o contato indireto, porque a gente vai falar muito lá para frente sobre o parâmetro, né? Ah, eu tenho que ter a turbidez a tanto, eu tenho que estar o meu pH a tal nível, eu tenho que ter lá uma quantidade X lá de nitrogênio, X de material químico, e muitas das vezes a gente esquece, entre aspas, talvez, que esses problemas eles podem vir através de outro organismo, de outro vetor, né? Por exemplo, um mosquito, ele pode trazer lá diversas doenças, né? Se ele
Ele pode se crescer numa água, digamos, contaminada ou numa água parada. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque aí pode trazer outros problemas. O caramujo, né, que ele provoca lá a esquistossomose, né, aquela famosa barriga d'água, né? Então, por exemplo, se eu vou lá para Bege, né, lá para as praias e tudo, né? E aí eu tenho que tomar cuidado com esse organismo, né? Que ele pode estar lá contaminado lá com um parasita, ou uma bactéria, não sei dizer para você se é bactéria ou se é parasita. E aí, então, se eu tivesse contato com esse animal, eu posso me contaminar. É uma doença da água, porque esse caramujo, né, geralmente ele está em ambiente aquático, tá? E aí, outras doenças bem conhecidas nossa aí, né? A dengue, né, através do mosquito, a leptospirose, né, que é provocada principalmente pelo rato, então a gente tem que ter toda essa higienização, todo esse cuidado, porque também pode contaminar lá aquele ambiente e a gente pisar numa água contaminada e aí a gente pode ser acometido dessas doenças, né? E diversos tipos de doenças aí, gente, tudo provocada pela água, tá? Eu estou trazendo assim todo esse problema voltado para a água mesmo, tá? Eu não estou pensando, a gente não está ampliando outras situações. Oi, Concilda. Professor, a febre tifoide, de onde é que provém? A febre é por bactéria, tá? É uma bactéria que ela está na água, tá? Sim, pela água, né? Isso. A água Ela contaminada. água contaminada com uma bactéria, não sei dizer o nome dela, mas é um micro-organismo mínimo que ela Uhum, pode estar na água. Olha, preste atenção, gente. A febre tifoide sim. tem uma situação diferenciada aqui, ó. Ela pode ser transmitida também pelo ser humano. O ser humano que está, por exemplo, contaminado com essa febre, ele pode passar para as pessoas também. Tá? Então, ela não é só uma contaminação direta da água, ela pode ser uma contaminação indireta. Eu coloquei aqui, ó. Por que eu coloquei, eu repeti aqui, ó? Na água direta, né? Por exemplo, a bactéria está lá na água bonitinha, ou ela pode estar num homem, ou pode, de repente, eu não sei dizer com precisão, se ela pode estar num animal. E aí a gente tem contato e a gente pode ter essa febre. Diferente da febre amarela. A febre amarela ela já é pelo mosquito. Então, ela é uma contaminação indireta. Né? Ela não é uma contaminação direta da água. Não tem lá, digamos, uma bactéria na água. O vetor, digamos, né, essa bactéria, ela vai estar no mosquito. Aí vai trazer a febre amarela, tá? A febre tifoide não, ela é mais perigosa, tá? Inclusive. Então, por isso que a gente tem que ter também esse cuidado aí com a água, ela tem esses dois pontos. A partir do momento que o paciente está cometido de febre tifoide, tem que ficar isolado, tá? Às vezes a gente nem liga para isso, né? A gente pega uma febre e fica lá de bobeira. A gente pensa que ele toma um remédio lá, um antitérmico qualquer lá e acha que já está tranquilo, né? E aí, então, eu estou perguntando aqui, né? Sobre a salmonela, né? Salmonela é um mito, né? Eu posso considerar ele um parasita. Também está na água, né? A gente pode consumir água, né? Pode ter um cistozinho ou uma coisa, e aí ele vai crescer dentro da barriga da gente. Né? No caso, salmonela. Então, a água também, né? Aí, no caso, tem que beber, né? Então, que seria aquela feca oral que a gente fala, né? Ele vai estar contaminado lá, por exemplo, no E. coli. Professor, Oi. mas no caso, a febre tifoide não é através de um tipo de salmonela, no caso, uma bactéria. Se eu não me engano, é. Como eu falei, eu não lembro o nome, qual é a bactéria, né? Eu não sei se é salmonela, mas eu não sei dizer o nome dela, mas é uma bactéria. Né? É salmonela. Salmonela. Salmonela, gente, ela é um parasita, tá? Eu tô falando Isso. bactérias e parasita, mas o que é bactéria que é parasita, né? Vocês vão ver direitinho lá em microbiologia, mas de forma geral, gente, a bactéria, ela, digamos assim, não é um organismo completo, né? A salmonela não, já é um organismo já com todas as células, ela já está lá completinha, né? É um animalzinho, digamos assim, né? Então a bactéria, ela já não tem o seu ciclo todo, tá? Mas aí, como eu falei, vocês vão ver melhor lá na frente.
Aí a salmonela também ela pode estar no ovo também, tá? Por causa que aí ela já é uma fonte, né? Pode ser de várias formas aí, né? Ela pode estar solta, como um cisto no ambiente, aí a gente vai comer e tem um contato. Ok? Tá, então, gente, a gente percebe a necessidade, o cuidado com a água de diferentes formas, né? Do parâmetro dele para beber A câmera tá ligada. ou no entorno, né, desse saneamento, né? Porque, por exemplo, basta a gente pisar numa água contaminada, a gente pode ser acometido, né? Essa bactéria, né? Ou um vírus, ou algo patogênico pode penetrar na gente, como acontece com o esquitossomo, né? Ele entra na pele, um animalzinho, né? E aí a gente pode sofrer diferentes problemas aí, né? Ok? E aí a gente já vem falando dessas medidas, né? Para a gente minimizar toda essa problemática, né? Porque para o governo em si sai mais caro cuidar, né, das pessoas, né? Por exemplo, a gente sente na pele isso, né? A gente vai atrás do médico nos postos, no hospital, onde for, tá lotado de pessoas com diferentes problemas, às vezes é uma febre, diarreia, alguma coisa. E isso, na maioria das vezes, né, entre aspas, né, é provocado por falta de cuidado, né, falta de saneamento. E aí, enquanto o governo não gasta dando remédio, pagando médico, enfermeiros, profissionais de saúde, né? Então, se tiver um saneamento melhor, pode ser que reduza esse custo, né? Já foi feito, né, esse estudo aí pelo Trata Brasil, identificou que cidades que têm o saneamento básico bem bonitinho, bem tranquilo, bem limpo, direitinho, os postos são vazios, né? Então, quanto é economizado em remédio, em internação e outros, né? Enquanto em regiões que não tem, o custo é muito maior, né? Então, aqui algumas situações, ó, digamos, para tentar minimizar isso. São situações políticas públicas maiores, podemos dizer assim, né? Que seria o sistema adequado da coleta e tratamento dos resíduos sólidos, criar, por exemplo, aterro sanitário, porque às vezes a gente vê, né, se vocês quiserem, né, uma vez eu até pensei em fazer um trabalho, né, vamos andar na cidade e ver a quantidade de lixo que tem na nossa rua, aqui é Abaetetuba mesmo. Então, quer dizer, não tem uma coleta e um tratamento desse resíduo. E a gente, às vezes, nem se preocupa, né? A gente larga lá na frente de casa o nosso lixo, só que aí ele vai chamar barata, vai chamar rato, vai chamar muitos vetores, né? E aí esse problema vai estar na porta da nossa casa. Então, aí seria realmente um cuidado com o lixo, né? Um sistema maior, né? Para dar o destino. É também proteger, né, as fontes hídricas, né? Por exemplo, as nascentes, as APP, as matas ciliares, né? Muitas das vezes a gente não tem esse cuidado, né? A gente tira todas as árvores da beira do rio lá e esquece, né, que ele é um grande controlador, né, dos poluentes que vai para o rio. Aí as poluições aí são inúmeras, né? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, tratar, né, as águas cinzas e água negras. Águas cinzas é a água da pia, né? A água que a gente usa aí para lavar roupa, para lavar louça, e águas negras são as águas que seria com os resíduos urina, fezes, né? E outra coisa também que poderia reduzir, né, controlar esse problema seria o, o controle ou a fiscalização do lançamento das águas com poluição, né, das águas residuárias, dos efluentes, né, das empresas, da parte doméstica, de forma geral, né? O lançamento desses efluentes é lançado de qualquer jeito, não tem norma, na verdade existe norma, mas não existe fiscalização, né? Isso daí é tão notório que a gente pode ir lá na beira do rio e ver lá os tubos lá lançando água bruta lá. Não tem esse controle do resíduo pelo poder público e também falta de fiscalização. Isso a gente não vai nem pensar em N situações aí que não há o controle do efluente, né? Isso vai tudo para o rio, né? E aí controle e regulamentação em relação aos produtos químicos, principalmente fertilizantes, né? Então, basicamente, há um uso descontrolado, né? Não, a gente mesmo pode ir lá no supermercado e comprar lá diversos produtos fertilizantes,
diversas coisas. Não tem um controle de venda. Se não tem controle de venda, não tem controle de aplicação. Imagine essas empresas aí de... Quando a gente pensa em coisas menores, né, numa horta, numa coisa básica, a gente não se assusta tanto. Mas se a gente olhar lá para a plantação de soja, de milho, de feijão, que são commodities, né, que é produzido em alta escala, inclusive a gente nem é usado no Brasil, né, é exportado para fora, e aí só fica o problema para a gente. Por isso que agora o pessoal está rejeitando a Cargill aqui, né? Por causa que eles só vão fazer isso, vão só transportar o grão lá para a China, lá para os Estados Unidos, mas toda a problemática talvez fique aqui para a gente, né? Talvez falte uma regulamentação, não sei, fiscalização mais incisiva, mais forte, para a gente evitar isso, né? E também a outra situação muito geral que a gente observa, né? Não tem controle de uso do solo, seja na construção de casa, seja em plantio. Por exemplo, uma indústria se instala, ela tira toda a vegetação, não tem aquele controle das construções. E isso daí vai trazer uma série de problemas. O solo vai ficar livre, ficar com problema e etc. Então, falta, digamos, é aplicar, né, o que foi feito nos estudos de zoneamento. Então, são questão bem ampla, bem grande, né, que foge, digamos, do nosso controle, mas que todos nós acabamos sofrendo por essas consequências, né? Então, às vezes seria, digamos, entre aspas, viável a gente lutar pela essa melhoria, porque a gente está sofrendo isso na pele. E aí, gente, tem 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Como eu falei, tem muita coisa bacana na internet, vocês podem pesquisar aí, muito material legal. Eu trouxe esse material aqui sobre a escassez da água, né? A gente ouve muito que essa água vai acabar, não sei o quê. E aí é uma matéria que fizeram, digamos assim, de forma global, né? Para ter todo esse cenário aí dessa poluição da água e que muitos países estão vivendo situações bem pior que a gente. E um outro também aqui, digamos assim, uma grande reportagem, né, que fala sobre a poluição da água, que aí pega diversos cenários, né, discutindo, e essas questões basicamente que eu falei aqui, né, são situações aí que já está bem assim na boca do povo, podemos dizer assim, e que todo mundo já sabe desse problema, já sabe dessa problemática, mas ela, digamos, não, o governo ou o sistema não toma uma decisão, digamos assim, maior para controlar aí todo esse problema ambiental, né? Ele está tão presente assim, tão real entre a gente que, por exemplo, a Baía de Guanabara, que é o Rio de Janeiro, o cartão postal, né, do Brasil, podemos dizer assim, está todo contaminado. Então, os nossos próprios locais visitados, né, ou nós mesmos, né, nosso cartão postal, digamos, de aqui de Abaetetuba, vou me arriscar a dizer aquilo. Eu acho que é a beira do rio, né? Que o pessoal vão lá agora, né? Parece que estão ajeitando lá a orla bonitinho, mas a poluição está lá no lado. Uma coisa degradante que a gente está vendo acontecer e os gestores, né, acabam não tomando remediar esse problema, né? A gente está assistindo na televisão a Baía de Guanabara lá destruída e a gente parece que está dormindo no ponto, né? A gente vai esperar, né, acontecer como aconteceu lá na Baía de Guanabara, e aí depois vai se pensar em cuidar. Imagine o custo e o tempo para se recuperar isso, né? É difícil, né? São situações que eu não sei, eu não estou apontando culpadas aqui, né? A gente só está refletindo e pensando que esse problema existe e que a gente está empurrando aí, digamos, com a barriga aí, que logo, logo, né, os nossos filhos, netos aí vão estar sofrendo as consequências. Então, assistem esses 2 vídeos, se vocês puderem, vou colocar lá no grupo, que aí vai ajudar a entender melhor essa problemática e motivar a gente, né, para estudar esse tema, que é tão importante, né, para nós, profissionais da área ambiental, e para a humanidade, digamos assim, né. Vamos ajudar, digamos, a conversar com os nossos amigos, nossos filhos, né, sobre esse problema aí da poluição da água como um todo, né. A gente passeou aqui, né, por situações problemáticas, né, dessa questão, até a nossa saúde. E aí fica
ideia lá, né? O que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente vai estudar, o que a gente vai pensar aí para a gente, para nossas futuras gerações. Tá, gente? Aqui termina aí o nosso slide. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Para a gente deixar disponível depois para vocês.